Boa noite, companheiro, camarada. Não, na verdade, eu divulguei esse vídeo de Saia da Matrix, esse canal, no intuito de divulgar o canal desse Humberto, é o dono do canal. Antes de entrar para falar sobre esse tema, que é um tema complexo, qualquer divagação teórica sobre a realidade é complexo. Nesse ponto eu já discordo da tua opinião, que é simples. Para mim é simples. Não existe simplicidade na realidade. Toda ideia de achar que a realidade, que é por natureza complexa, ela é simples, é uma noção mítica da realidade. E você que critica a ideia mítica na religião deveria também trazer essa visão crítica também para assuntos como a economia. Sim, vamos lá. Por que eu estou divulgando esse canal? Eu estava assistindo a Globo ou qualquer grande emissora e comecei a perceber que a emissora não se preocupa com a televisão, não se preocupa com as grandes questões da humanidade. Há uma programação voltada exclusivamente ou quase que exclusivamente para a alienação, para a mistificação, para o encobrir, para encobrir, não para descortinar a realidade. Então, quando eu vejo esse canal de Humberto, Saia da Matrix, que toca em temas que não são abordados pela Globo, ou pela grande mídia, ou pelas emissoras, então eu considerei que eu teria que ajudar esse canal a chegar a mais gente. Vamos lá. Vou tentar entrar agora no debate propriamente do tema teoria da dependência. O tema da teoria da dependência, você saiu no primeiro áudio detonando Humberto, dizendo que ele não sabe nada, que ele tá. Abordagem proveitosa intelectualmente é aquela que busca levantar questionamentos, busca fazer ponderações, reflexões, busca desconstruir argumentos com outros argumentos e não com bravata simples. Vamos lá. A teoria da dependência tem um pano de fundo que o próprio ideia, as ideias de Marx também têm. Vou só fazer um parêntese em relação a Marx. Eu não coloco Marx como um deus. Estou querendo construir uma concepção teórica para deixar de se preocupar com o que o Marx disse. Muito falar, Marx diz isso, Marx diz isso, Marx diz isso, Marx diz isso. Né? Todo esse chavão, essa argumentação que Marx diz isso, que de alguma forma contribuiu para a existência do marxismo. Marx era contra o marxismo. Ele falou, não, eu não criei o marxismo, como se fosse uma religião. Eu estou querendo construir um caminho teórico que mais importante do que Marx disse é como Marx chegou a determinadas teorias sobre a realidade. E aí, sobretudo, o método. Como tem a ver com o método. Que método? De onde Marx tirou essa ideia, essa teoria ou essa afirmação?
Ele buscou onde? Ele estudou as empresas, ele estudou os balanços contábeis dos estados. Como ele conseguiu? Ele leu o que outros livros de outros autores ou economistas ou políticos sobre a realidade, e a partir disso ele criou a ideia dele. Então isso é uma coisa que me instiga, e eu quero criar essa. Então só o, o coloquei isso. Quero fechar o parênteses agora para falar essa ideia de Marx, né? Que eu não corroboro com a, a de Marx diz isso e considerar Marx um deus. Qual o pano de fundo, voltando ao debate sobre a teoria da dependência, qual o pano de fundo da teoria da dependência e também de Marx? Como compreender a realidade? E aí eu coloco o problema da desigualdade social. E a gente pode pensar a desigualdade nacional, regional, internacional. Então, esse é o grande drama. Você pode, sei lá, enfiar a cabeça dentro do buraco como avestruz e ignorar a desigualdade social e fazer seu patrimônio, enriquecer. Querer só lucro, 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 eu vou enriquecer, enriquecer, enriquecer. E de alguma maneira, essa desigualdade bate à nossa porta. Quer na figura do mendigo, quer na figura do cara que vai furtar nosso o que a gente tem, o pouco que a gente tem, quer na figura de um assassino. Ou seja, a desigualdade, viver numa sociedade desigual, pressupõe um, sofrer consequências. E a consequência mais dramática é a questão do crime. Né? De eu poder ser assaltado, meu familiar morrer. Então, esse tema da desigualdade, penso que seja um tema que a gente precisa ponderar, a gente precisa refletir. E Marx pensou esse tema. Eu não sei, um exemplo, uma grande empresa, né, a Ambev. Eu não sei o que os donos da Ambev pensam sobre desigualdade. Não sei. Não sei o que o dono da Coca-Cola, né, quem domina a Coca-Cola, os seus, né, os dirigentes pensam sobre desigualdade. Não sei. E Marx pensou esse tema. Qual as bases, como ele chegou a essa conclusão, quais as ponderações que ele fez, não sei. A gente precisa debater e estudar. A teoria da dependência, que também recebe o nome de teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que eu não sei porque ele não falou nesse vídeo, Humberto não falou sobre a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que contraria a ideia de uma perspectiva de desenvolvimento linear de todas as nações. As nações iriam passar pelos chamados estágios de desenvolvimento, né, de feudal, que era uma base agrária, para o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, como esse processo seria um processo natural de todas as nações. Só que o que a gente, o que essa teoria, na verdade, do desenvolvimento desigual e combinado percebeu é que isso não acontecia
e nunca iria acontecer dentro da estrutura de desenvolvimento desigual e combinado, que algumas nações não poderiam se desenvolver. Tem um exemplo clássico que Baltício Vidal, no livro A Riqueza dos Trópicos, uma palestra que ele deu na UESC, quando eu fazia Ciências Econômicas na UESC. Baltício Vidal é um físico, ele defende a ideia da biomassa, que ele considera o petróleo como uma fonte energética poluente e que iria acabar, e surgiria como alternativa a biomassa, que através do sol, como óleo de girassol, uma série de, de outros tipos de produtos agrícolas, como a própria cana-de-açúcar, que produz o álcool. E ele conta nesse livro uma experiência no Brasil com o que ele falou do pró-álcool. E foi na época dos governos militares, da ditadura militar. E o, digamos assim, o comando do capitalismo mundial, dos países centrais, percebeu que, mais precisamente, foi os Estados Unidos. Percebeu que o Brasil estava com o desenvolvimento desse PROAL, com equipes de técnicos e engenheiros gigantescas. Fez uma declaração, fez a seguinte declaração: nós não queremos um outro Japão ao sul do Equador. É como se o capitalismo mundial não tolerasse muito o Japão. Né? A gente precisa entender como que o Japão conseguiu figurar nos países envolvidos. E ele não percebeu que o projeto que o Brasil tinha, nem vou citar aqui, fazer um parêntese, a questão do desenvolvimento industrial autônomo do Paraguai, que através do Império Britânico, com a ajuda do Brasil, Argentina, Uruguai, destruiu aquela nação que queria desenvolver um capitalismo industrial autônomo. Então ele não queria que o Brasil pudesse ter esse desenvolvimento como o Japão teve, ou essa tentativa do Paraguai de desenvolvimento industrial. E o que é que ele fez? Desmontou o programa do Proálcool, demitiu os engenheiros, os técnicos, acabou com o programa. Por que eu estou falando isso? Essa questão do desenvolvimento desigual combinado é uma intervenção política dos capitalistas, dos países centrais do capitalismo, para que o domínio econômico aconteça por esses países ou por essas burguesias desses países. A teoria da dependência que Humberto coloca vem de alguma forma detalhar essa como ocorre essa desigualdade a nível internacional. Adentrando mais sobre o que ele fala, tem coisas que eu também crio dúvidas. Né? A questão mesmo, quando você duvidou quando você fez a dúvida em relação à mais-valia, né? Como é que é essa questão da mais-valia de Marx? Eu já tentei formular a mais-valia. Um exemplo, se você pegar a mão de obra, não, se você pegar a matéria-prima mais os equipamentos e deixar ele parado, né, você é um grande capitalista. Você é riquíssimo, você tem insumos, que é questão da matéria-prima, e você tem um maquinário gigantesco. Se você deixar parado, sem a presença do trabalhador, a tendência é esse capitalista ficar pobre. Por quê? Vai haver a deteriorização
da matéria-prima e vai haver o enferrujamento das máquinas, que tem um outro nome, que eu esqueci, deteriorização, matéria-prima, tem outro nome, que aparece nos registros contábeis. A ciência contábeis estuda isso. Quando você vai, por exemplo, você compra um carro, custa 40 mil. Aí, ano após ano, depreciação. Depreciação. E vai haver a depreciação do maquinário, dos equipamentos do capitalista. Ou seja, a tendência dele é empobrecer. Quem faz esse capitalista enriquecer é o trabalhador. E o trabalhador vai e consegue sair, ou seja, fazer com que essa tendência de empobrecimento do capitalismo, porque vai deteriorar e vai depreciar, no caso, deteriorar a matéria-prima e depreciar o maquinário, ele consegue fazer com que o capitalista enriqueça. Então, a presença do trabalho, do trabalhador, é fundamental para a riqueza. Em relação a... Você falou que, abrindo um parêntese, que os marxistas são contra Marx, né? São contra Adam Smith, quem defende Marx. Na verdade, é o contrário. Quem critica e detona Adam Smith são os liberais que seguem Mises. A galera mesmo, os liberais do MBL, que apoiam o Bolsonaro, eu tenho colegas também que defendem Mises, eles dizem que Adam Smith é um cara do conta corochinha, que não é cientista. Marx vai pegar a teoria do valor de Adam Smith, que é um economista, que é da economia política clássica, né, liberal, e vai pegar também de Ricardo, que é outro liberal. Teoria que a riqueza advém do trabalho. Adam Smith colocava isso. Então, Mises, eu não queria colocar essa questão de Mises, mas foi bom colocar, porque o campo do estudo econômico faz com que a gente tenha que se debruçar sobre uma série de pessoas que estudaram o capitalismo, que estudaram a economia. E, para além disso, a gente precisa também, e aí já volta a ideia de um pouco da perspectiva de Marx, que não tem como a gente compreender o mundo analisando apenas o fenômeno econômico desse mundo. Existe um imbricamento e um interrelacionamento do fenômeno político, do fenômeno social, do fenômeno cultural, vários fenômenos, ou seja, a realidade é um todo complexo, interligado, imbricado. A gente não consegue compreender a economia sem estudar política. É tudo uma coisa ligada à outra, sem estudar a sociedade, sem estudar a cultura. Estou falando isso para dizer que não é simples, para reforçar a ideia de que não é simples. A gente vai estudar muita coisa. A gente pode afunilar nesses estudos economistas, mas a gente tem que ir para além disso. A gente pode aprofundar e deve aprofundar os economistas, mas ele precisa além disso. Tem outra tese também que antigamente existia economia política, que tem uma visão mais ampla do estudo, que tem uma visão mais ampla do estudo da realidade. Peraí, deixa eu só concluir aqui, minha filha. Calma. Eu acho que já está com 18 minutos aqui, eu não vou mais... Alguns economistas, um exemplo, a galera da CEPAL, que Fernando Henrique fazia parte, Faletos, eles estudaram essa teoria da dependência. E a gente precisa entender como, quem foi que estudou na academia, quem são as obras. Esse Humberto, você não citou isso no seu, talvez porque você estava muito emocionado. O intelectual não pode agir por emoção, ele tem que ser reflexivo, ele tem que levantar questionamentos. Ele citou a obra que ele se fundamentou para fazer o vídeo. E ele tem um trecho do vídeo que é quando ele coloca o canal dele, sai da matriz, coloca em preto e branco. É quando ele começa a ler. Ele cita um autor que foi publicado pela Boa em Tempo,
que fala da reprodução o autor o livro é A Reprodução do Capital. A gente precisa ver os fundamentos, né, dele. Quem é o autor que ele citou lá, que fundamentou esse programa sobre teoria da dependência? E a gente aprofundar, né, ver quem são os teóricos que traz a ideia da teoria do desenvolvimento desigual combinado, que Humberto não fala, que acho que é uma falha. Poderia até depois falar com ele, né, de buscar uma relação entre teoria independente e teoria do desenvolvimento desigual combinado. Eu acho que está com 20 minutos. Só para fechar, a última coisa que eu falo é o seguinte, que esse tema é um tema que está em aberto, eu estou disposto a estudar, tanto o aprofundamento específico nos fenômenos econômicos, quanto do aspecto de inter-relação com os fenômenos políticos, fenômenos sociais, fenômenos culturais. Tem outras coisas que eu quero falar, só que não corroboro com a sua ideia que muitas coisas precisa de aprofundamento, né, o interesse do capitalista, a gente precisa, algumas coisas precisa aprofundar, que eu também tenho dúvidas, eu como volto a afirmar, não vejo Marx como um Deus que tem que seguir.